Sanções, né? Infelizmente, nem todo contrato administrativo, nem toda ata, ela é executada da maneira devida ou da maneira que se esperava, visando ao melhor interesse público. Então, há situações que, infelizmente, vão ensejar a aplicação de sanções, ou pelo menos a abertura de um processo administrativo sancionatório pela administração pública. E aqui na norma, isso aí é tocado pelo artigo 49. Novidades, André, no que tem aqui no artigo 49, com relação ao que tem hoje, eventualmente? Não, é a mesma coisa, só foi eternizado lá. Se vocês virem lá, tem lá inciso 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivos. Lá no 5.450, artigo 28, ele está um dispositivo único. Aí, para melhor intelecção da regra, a gente resolveu eternizar isso para o gestor entender, olha, quando não assinar contrato, não apresentar, se ele apresentar documentação falsa, declaração falsa. Lembrando, as declarações falsas, quando ele ou fizer as documentações, também são aquelas declarações que estão no sistema. Se vocês lembrarem lá, e quem atua já na parte de fazer licitação mesmo, vai lembrar que o fornecedor é obrigado hoje a assinalar várias declarações no sistema que hoje tem fé pública aquilo. Se ele declarar falso, ele também incorre nesse dispositivo aqui. E aí ele vai ter as sanções que é até o limite máximo de 5 anos. E só assim, em termos de complementação, duas coisas, né? Essa previsão de sanção, ela consta do artigo 7º da Lei 10.520. É a mesma coisa, só que não está lá, as tipificações não estão eternizadas. O que acontece aqui, né, na 10.520? A aplicação do impedimento de licitar e contratar é com a devida esfera administrativa onde ocorre a licitação. No caso aqui é um decreto da União, é um decreto federal. Então o impedimento se dá em nível de União. É a primeira coisa para dizer. A outra coisa, né, que a gente traz aqui diz respeito ao parágrafo 1º. O que foi isso? Há situações em que, em sede de registro de preços, a gente tem a figura do cadastro de reserva. O que é o cadastro de reserva? É aquela empresa que, durante a sessão pública, né, ela responde a um chamado do pregoeiro, assim, olha, ela não se sagrou vencedora, mas quem que se compromete, né, a ser componente do cadastro de reserva? O que isso significa? Caso, ao longo da vigência da ata, dê algum problema com o signatário da ata, que é o vencedor do certame, e ele incorra em algum problema de inadimplência, etc., esse componente do cadastro de reserva pode assumir a ata. Só que a partir do momento em que essa empresa ela se compromete em um caráter volitivo, ninguém a obriga, ela por livre e espontânea vontade, ela se compromete, olha, eu quero ir para o cadastro de reserva. Isso daí consta da ata da sessão pública do pregão e entra como anexo da ata de registro de preço, então deixa de ser simplesmente uma faculdade dela ser chamada a assumir a ata. Então, sendo bem claro aqui, imagine que a Andréa ela fala assim, eu quero ser componente do cadastro de reserva. No 8º mês da vigência da ata, deu problema com o vencedor do certame. Aí eu falo, Andréa, é tua vez. E ela fala, não quero mais. Aí não pode, né? Aí realmente não pode, porque compromete toda a figura do cadastro de reserva. Então, o que o parágrafo 1º traz? Claro, esse cara que falou assim, ó, eu quero ser do cadastro de reserva, se quando ele for convocado, ele não assumir a ata, de uma maneira injustificada, ou com justificativa não aceita pela administração, ele também vai estar sujeito à penalidade de impedimento. Tá? Então isso aí, eu acho que, em certa forma, deixa muito mais claro ao mercado a responsabilidade para a formação desse cadastro de reserva. E aí a gente chega no final, sanções e SICAF. Parágrafo 2º. André, alguma novidade aí? Novidade agora ali, a palavrinha mágica ali, publicadas no SICAF. Seguindo a métrica da MP 896, que não tem mais em jornal de grande circulação, a gente estabeleceu o quê? Todo o registro do SICAF e as publicações serão dentro do próprio sistema hoje. Então não precisa mais de extrato em diário, não precisa mais extratos em jornais de grande circulação, a gente vai estabelecer o sistema que é utilizado pela administração hoje de forma transparente, onde se publique e registre-se lá.